Olá pessoal, meu nome é Camila, sou psicóloga clínica, eu atendo aqui em Fortaleza, no bairro da Aldeota, e também faço atendimentos online. Hoje eu queria trazer para a nossa conversa em terapia o tema que eu já trouxe, já abordei no feed, que era falando sobre ciúmes. É preciso conversar sobre ciúme e principalmente saber até que ponto a gente compreende o comportamento do ciúme, porque o ciúme é algo que está presente na nossa vida, né? E não se perde. Ou seja, todos nós temos um comportamento de ciúme. E de onde é que surge o comportamento ciumento? O comportamento ciumento é algo que é da natureza humana, ou seja, todos nós temos uma necessidade de exclusividade. E essa necessidade de exclusividade, ela começa justamente nos primeiros anos de vida, né? Onde a criança percebe que precisa dos cuidadores para que lá nada lhe falte, ou seja, para que ela não seja abandonada. Então, esse comportamento começa a se manifestar principalmente pelo medo da perda, o medo do abandono. Então, o comportamento ciumento, até certo ponto, ele é considerado algo dito socialmente como normal. Você experimentar um comportamento de ciúme não é algo difícil ou algo perigoso, mas algo natural, expressar um comportamento de ciúme. Na nossa sociedade tem uma associação cultural positiva em relação ao ciúme, de relatos que eu até coloquei no feed, de tipo, quer dizer que é um zelo, ou quer dizer também que é um comportamento que mostra que é um cuidado. Mas na verdade o ciúme está bem longe de expressar algo mais da natureza do cuidado, está muito mais relacionado a uma experiência do indivíduo. Vou explicar. O ciúme, ele tem uma correlação muito forte com a sensação de abandono, como eu falei, né? A ideia da perda. Então envolve geralmente sentimentos, comportamentos e cognições, onde se acredita que vai haver uma perda ou uma possibilidade de perda. Mas esse ciúme, ele pode realmente fazer sentido. Por exemplo, a gente pode categorizar o ciúme entre aquele comportamento que é dito o ciúme situacional. Aconteceu alguma situação que envolveu um sentimento de ciúme ou um comportamento de ciúme. Vou dar um exemplo. Você está numa festa, né? Vamos falar de um casal heterossexual. Está numa festa e digamos que uma mulher começa a flertar com um homem, né? E a parceira desse homem começa a sentir ciúme porque houve uma situação externa, né, que motivou esse comportamento. E a partir daí se pode dizer que esse ciúme pode vir ou não a ser crônico. O que aconteceu? Aconteceu uma situação externa, né, que motivou aquele comportamento de ciúme, né? Então, realmente ele é situacional. Mas o ciúme, ele também pode vir de uma experiência mais interna, intersubjetiva. É aquele comportamento de acreditar, né, que pode vir a perder o companheiro ou a companheira, por, no caso, alguma coisa ou um ambiente ou uma situação pode vir algo de um terceiro, o rival, né? E aí a gente não se fixa só a outra pessoa, mas qualquer outra coisa pode ser exemplo de uma possível perda para essa pessoa que tem ciúme. Então esse ciúme ele já é considerado um ciúme que tem mais a ver com uma paranoia, né? Ou tem mais a ver com um comportamento obsessivo, né? Aquela pessoa que fica checando o celular do companheiro, aquela pessoa que cria uma ideia de um terceiro e ela acredita nessa ideia e a qualquer momento ela vai perder o parceiro ou a parceira por conta desse terceiro. Também é importante a gente perceber se o ciúme aparece mais nos homens ou mais nas mulheres. E o que as pesquisas dizem é que o ciúme acontece tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas que, no geral, os homens manifestam uma forma de ciúme, na grande maioria, diferente da forma do ciúme que a mulher experimenta. Por uma questão mais biológica, digamos assim, o ciúme da mulher é um ciúme que está mais voltado com a motivação da perda do objeto de amor, ou seja, a possibilidade de perder
ou ser abandonada, né? Porque biologicamente, se a gente fosse pensar como funcionava antigamente a relação com o feminino, havia uma certa dependência, né, dessa mulher e da prole para com a figura masculina. Então, existem pesquisas ou estudiosos que ligam essa ideia, né, de mais alguma coisa nesse sentido. Em relação ao homem, o ciúme está muito mais ligado ao poder. Tem mais correlação, por exemplo, o homem sentir ciúmes ou mais ciúmes no nível do sexual do que no nível do relacionamento, né? Mas é claro que isso é só fonte de pesquisa, a gente não pode pensar nesse comportamento ou nessa emoção do ciúme como algo que é possível de a gente dar uma única explicação. A gente precisa olhar o contexto, a gente precisa olhar a relação subjetiva que a pessoa estabelece com a vida, com as coisas e as pessoas, para poder a gente compreender um pouquinho o comportamento do ciúme. Quando o ciúme está nesse nível mais da paranoia, na possessividade, geralmente ela causa muito destroço, né? E não só na relação em si, mas pode ser alguma coisa que possa vir a ser até perigosa. Eu coloquei para vocês no Stories, né, uma situação que aconteceu nas eleições, que uma mulher teve um ciúme louco, né, que queria agredir a mesária, né? Então, assim, vira uma paranoia, vira uma obsessão e pode virar caso de polícia, né? Quando não acontecem situações ou de suicídio, ou de morte, ou de assassinato, por conta do medo dessa paranoia que fica acontecendo para o indivíduo. Então, o ciúme ele tem que ser estudado em sua individualidade, em sua particularidade. É preciso que, quando sentir, né, que esse ciúme está exagerado, excessivo, né, sem uma lógica racional, porque é preciso compreender que tem uma hora que essa lógica racional não existe, é preciso a pessoa buscar uma ajuda, né, uma ajuda profissional. O que se diz sobre o ciúme? Geralmente, o comportamento do ciúme está muito ligado à insegurança e à baixa autoestima. Então, pessoas que sentem muito ciúme, no geral, são pessoas muito inseguras e que têm uma baixa autoestima. E na psicoterapia é possível compreender como é que funciona essa baixa autoestima desse indivíduo para ajudá-lo, né, a se compreender, a se conhecer e a buscar maneiras de fomentar, né, essa autoestima, porque a autoestima, eu repito muito, né, nas conversas em terapia, a autoestima não é uma coisa acabada, né, simplesmente você tem e pronto, mas é algo que é desenvolvido. Então é possível desenvolver uma autoestima, mesmo em situações, por exemplo, que a gente compreende que o aparecimento do ciúme pode ter tido a ver com a ausência de figuras parentais, né, ou de cuidado na vida daquela pessoa. Mesmo assim é possível desenvolver um cuidado ou aprender a se cuidar, aprender a fomentar essa autoestima. No geral, é preciso a pessoa sair desse modelo que ela está fixada, né? Nessa paranoia, muitas vezes, que ela está fixada. E isso é possível desmembrar ou reconstruir ou conversar em terapia, né, num processo terapêutico. Então, a maioria das pessoas que, por exemplo, respondeu no Stories, né, que realmente fica muito mexido quando o companheiro ou a companheira sai com os amigos, que checa assim celular, que fica... Esse tipo de resposta, com outras respostas indicativas, já mostram que o nível desse ciúme já está num nível muito mais adoecedor e que pode estar trazendo dificuldades, no mínimo dificuldades para o relacionamento, né? Se não for algo pior, que seria um sofrimento, porque às vezes não só a raiva aparece, mas aparece também muita tristeza, né? Muito sofrimento de pessoas que têm muito ciúme. Precisa olhar para cada pessoa a nível pessoal e compreender o que é que está acontecendo, né, para daí buscar um auxílio ou uma resposta diferente, tá? Quem se sensibilizar e perceber que tem um nível de ciúme mais elevado, é importante então buscar ajuda. Então a conversa fica por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!